Quando o trabalho exige segurança de verdade, você precisa de alguém que entende do assunto. E esse alguém é a TR. Nós oferecemos tudo para a sua proteção, do mais básico ao mais técnico. Produtos de qualidade, com certificação, atendimento rápido e especializado, entrega rápida e estoque recheado de equipamentos. Aqui, a sua segurança é a nossa maior prioridade. Acesse o nosso site trpis.com.br ou entre em contato com a gente pelo WhatsApp 43 3374 3374. Seguindo aqui com o nosso Protcast, vou conversar agora com o Douglas Borato, ele que é empresário, também é palestrante e está participando do evento junto com a gente hoje. Douglas, por que ser líder é importante, independentemente de eu não ter uma função de líder no ambiente de trabalho? Vamos lá. Todos nós somos líder, independente de ter cargo ou não. Somos líder da nossa própria vida. Somos líder dentro da nossa casa, né? E exercer a função de liderança, ela não depende de um crachá, ela não depende de um título. Nós podemos ser líder em qualquer ambiente, né? E a importância disso é qual que é o legado que eu estou deixando. E a minha forma de liderar a minha vida, ela é aquilo que eu vou deixar. Ou eu vou deixar uma percepção boa, ou eu vou deixar algo nas pessoas. Porque o legado não é aquilo que eu deixo construído, mas sim aquilo que eu deixo nas pessoas, como elas vão lembrar de mim. E é muito sobre isso que eu vou falar hoje também. Tem pessoas que naturalmente ela tem algo de líder dentro delas, né? E tem outras pessoas que são mais tímidas, mais acomodadas. Como que eu consigo despertar esse sentimento em mim que eu não tenho essa característica natural de liderança? Douglas, eu acredito que todo mundo tem esse poder adormecido dentro de nós, tá? É algo que nós precisamos acordar, precisamos mexer, botar para fora, né? Eu falo, ó, tá na hora, né? Muito tempo dormindo. Um dos pilares para a gente começar a trabalhar isso, não trabalhar a inteligência emocional. Muitas das pessoas sendo líder, mesmo tendo um cargo de liderança ou não, ela não tem inteligência emocional bem desenvolvida. E com isso ela procura o quê? Se retrair, né? Ela fica retraída, não coloca para fora essa parte de liderança dela. E a inteligência emocional ela tem que andar junto com a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade nada mais é do que eu sou o único responsável por aquilo que eu faço, pelo resultado que eu tenho. Então eu sou o único responsável por colocar essa minha liderança para fora. E muitas vezes o medo de ser julgado, o medo de crítica, o medo do que as outras pessoas vão falar, faz com que a pessoa deixe esse poder dentro dela adormecido. Aí a gente acaba rotulando como tímido. E na realidade, a pessoa tem o medo de ser julgado pelos outros. E ela carrega isso de quê? De uma infância, de repente, sei lá, tempo de escola, com a família? De onde que vem essa reclusão que a pessoa se coloca? Na vida adulta, nós repetimos padrões daquilo que aconteceu conosco na infância. Tem duas maneiras. Ou você segue o padrão daquilo que aconteceu contigo, ou você se rebela, tá? Eu vou usar um pouco o meu caso pessoal. Na minha infância, eu sempre fui muito contido. Não deixavam eu falar. Eu tinha que ficar quieto, né? Então, a tendência era o quê? O Douglas se fechar. Ser quietinho. E eu sempre fui muito tempo rotulado como tímido. Não, mas eu fui podado na minha infância. Só que em um determinado momento aconteceu o quê? Eu rebelei. Hoje eu brinco, eu falo até demais, né? Tem um cara, minha irmã ainda fala assim, eu não acredito que hoje você fala para um monte de gente. Por quê? Porque dentro da infância eu sempre fui muito, entre aspas, tímido. Porque me podaram muito. E esse se rebelar que você fala, algo positivo. É algo positivo, é fazer o contrário. É fazer o contrário, entendeu? No meu caso, para mim eu vejo como algo muito positivo. Porque eu poderia ser aquela pessoa calada, deixar de colocar aquilo que eu sei, o conhecimento que eu sei, deixar de ajudar outras pessoas, né, e acabar ficando quieto. Então eu decidi por si só expor aquilo que eu tenho para falar. E realmente se rebelar, é fazer o contrário. Quando você se rebela, você faz o contrário daquilo que estão te podando, né? No meu caso foi algo muito positivo. E você consegue imaginar alguém que, hoje o tema do evento que é protagonistas, né, da segurança, Você consegue imaginar alguém que seja protagonista sem ser líder? Gustavo, a gente tem duas opções. Ou nós somos protagonista, líder, ou nós somos coadjuvante.
não tem como ser protagonista sem ser um líder, né? Se a pessoa não está sendo líder, ela está sendo coadjuvante. Eu falo que ela está sentada do lado do passageiro do carro. Ela tem uma escolha. Ou ela vai ficar ali sendo conduzida por alguém, ou ela vai decidir conduzir. Ela vai decidir sentar do lado do motorista, assumir o volante e conduzir a vida dela ou conduzir uma equipe, entende? No seu caso, você tem quantos anos hoje? Eu tenho 42 anos. A mesma idade minha. E você acredita que a sua virada de chave foi com quantos anos? Que você se rebelou, que você disse? A minha virada de chave foi com 33. Ou seja, foram muitos anos de um menino tímido, um adolescente tímido, ou até um adulto tímido, até você ter essa virada. Então, de repente, alguém que está nos escutando agora fala assim, eu não vou conseguir mudar, porque já estou com 35, com 40 anos. É possível mudar. É possível. Na realidade, esse eu não vou conseguir, eu digo que são aquelas vozinhas internas. Que ficam soprando. Ficam soprando. Cara, você não é capaz, você não vai conseguir. Ficam colocando e alimentando o medo das pessoas julgarem, entende? E quando você entende que você é o único responsável pelo resultado que você tem, pela vida que você leva, pela família que tem, pelo trabalho que tem, por aquilo que você faz, quando você entende isso, você fala, opa, pera lá. Eu vivi 33 anos da minha vida escondido, né, fazendo praticamente para os outros, e não aquilo que eu gostaria de fazer. Foi quando eu decidi assumir, sentar do lado do motorista, né, assumir o volante da minha vida, falar, não, opa, pera lá. A minha vida e minha liderança, quem leva sou eu. Então hoje tem praticamente 8, 9 anos que eu venho trabalhando nessa parte de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de liderança, que é sensacional. Não tem como você desenvolver a parte de líder sem se desenvolver primeiro. É uma consequência, né? Então antes de você liderar uma equipe, liderar uma empresa, você precisa liderar a si mesmo, liderar a sua casa, né? E dentro desse período é uma decisão. Eu falo que primeiro você precisa ter consciência. Consciência do seu estado, de como você está, do estado tímido e do porquê. O segundo é decidir. Só que não basta decidir sem ter ação. Você precisa partir para cima, falar, opa, eu decidi, agora eu vou agir. Né? E eu falo assim, não adianta eu decidir que eu vou para a praia, para balneário, por exemplo, se eu não pegar o carro, arrumar e ir. Então eu preciso ter ação naquilo que eu decidi. Então dá sim, tudo é treinável. E a parte de liderança nada mais é do que o como eu estou me comunicando, seja verbal ou não verbal, né? E tudo isso é treinável. É só querer treinar. Nos trabalhos que você tem feito nas empresas, qual que é a maior dificuldade que você tem encontrado, tanto no time quanto no cargo de gestor, de líder? Do que as pessoas estão precisando mais? É algo que eu até vou falar hoje, assim, né? É sobre o feedback. As pessoas têm medo de dar o feedback para a sua equipe. Tem medo de desagradar, tem medo de criar um clima ruim. Mas eu vou falar aqui, o outro vai ficar chateado comigo. Mas as pessoas têm medo porque elas não sabem como fazer. Elas não têm a técnica. As pessoas imaginam que, fala assim, sabe dar feedback? Sei. Não, eu tenho feedback sanduíche e tal. Eu falei, cara, esquece tudo isso. Existe técnica para você dar o feedback sem rotular a pessoa. Porque o feedback ele tem que ser focado no comportamento e não na pessoa. E onde que gera a crítica, gera o atrito? Quando você olha na pessoa. Você é desorganizado. Aí eu estou rotulando a pessoa. Não é. O comportamento que ela teve em determinado momento deixou o ambiente desorganizado. É o comportamento. Então as empresas ela não conhecem a técnica. E até recentemente eu fiz algo para dentro de um escritório de contabilidade voltado para a parte de feedback. Nesse medo de desagradar. Principalmente com a nova geração. As pessoas não sabem se comunicar, não entendem, não têm a base da inteligência emocional, né, com a autorresponsabilidade, unindo com a ferramenta do feedback. E é algo muito que eu vou trazer hoje aqui dentro do PDS. Trazer essa consciência e trazer a técnica de como ser feito. Isso já muda completamente o jogo. Mas é claro, é treino. Não é da noite pro dia que a pessoa vai fazer, ela precisa treinar, ela precisa fazer, ela precisa começar a entender o que está no ambiente dela, ela precisa começar a entender quais são as emoções envolvidas, é a hora certa de falar, não é a hora certa de falar, sabe?
Então isso hoje eu vou trazer a consciência também. O que é mais difícil na tua visão? Você dar um feedback ou você receber um feedback e conseguir aplicar aquilo que se espera? As pessoas não gostam de receber. Por quê? Porque elas imaginam que estão sendo criticadas. O objetivo do feedback é você corrigir comportamento, é você não repetir o impacto que aquele comportamento teve, e é você sair dali com um planinho de ação para que aquele comportamento não aconteça mais. E a pessoa ela tem que sair contigo do feedback não desmotivada. Eu brinco assim e falo que ela tem que sair, saiu bem, entendeu? Não pode jogar o cara para baixo, né? Exatamente, entende? Então assim, ela tem que entender o motivo real daquilo. Eu falo que feedback, ela é igual uma árvore frutífera. Para a árvore frutífera, em determinado momento, poder dar mais frutos, o que você faz? Poda. Você poda. O feedback, ela é uma poda. Ela é uma poda no comportamento que está inadequado. Quando você poda esse comportamento, você acaba corrigindo, frutifica, entende? As pessoas, elas não sabem receber. Né? Com medo justamente, tá me criticando, entende? Porque o outro lado não sabe dar. Você falou dessa geração mais jovem, né? Você acredita que há uma dificuldade maior, talvez uma rusga ali na comunicação entre você entender melhor a cabeça desse jovem como funciona, como trabalhar isso para que haja uma sintonia ali na comunicação? Na realidade, é entender os seus liderados. Você precisa entender. Você precisa entender como é a comunicação. Aí eu falo assim, aí você vai abranger um pouquinho. Você vai ter que entender um pouquinho do perfil comportamental de cada um. Porque eu não vou falar com você, Gustavo, da mesma forma, por exemplo, que eu vou falar, por exemplo, com a minha esposa. São perfis diferentes. Eu preciso entender esses perfis para ser muito mais assertivo. Porque se eu falar com você da mesma forma que eu tenho que falar, por exemplo, ou que a maneira que eu gosto que falem comigo, muito mais objetivo, muito mais certeiro, a probabilidade de eu desmotivar e de eu não ser assertivo, ela é muito grande. No meu caso, por exemplo, eu gosto de ser muito objetivo. Até parece que quando a pessoa escuta eu falar, fala, nossa, que arrogante, que grosso. Não, eu gosto que seja assim comigo. Isso não quer dizer que eu vou ser assim com as pessoas. Então precisa entender qual que é o público, o liderado e o perfil, para falar com cada um diferente. Quando você une tudo isso, até o João Neto vai falar disso aí, quando você une isso com a parte inteligência emocional, autorresponsabilidade, unindo o feedback, cara, você tem um desenvolvimento da sua equipe muito mais assertivo. Né? Então, liderar não é só, beleza, eu preciso estudar, eu preciso entender de pessoas. Né? E pessoas, elas não são todas iguais, eu preciso entender a diferença entre elas e como extrair o melhor de cada uma delas com a minha comunicação. Você acredita que a busca pelo conhecimento é algo recente ou o ser humano, na sua essência, sempre buscou conhecimento e quem conseguiu atingir uma maturidade desse conhecimento conseguiu se destacar? Eu acredito que sempre houve a busca por isso, né? Mas é claro que hoje ela está muito mais profunda, muito mais detalhada. Imaginando dentro dos trabalhos que eu já fiz, dentro das empresas que eu passei, quando se buscava entender, buscava conhecimento, se entendia, estava tendo resultado, se parava. Ficava na zona, o que eu estou entendendo aqui, já estou conseguindo resultado. E estacionava na zona de conforto. Cheguei aqui, tá bom. E tá bom, entende? E a gente desenvolve onde? Quando a gente sai dessa zona de conforto. A gente precisa sair da zona de conforto. Né? Quando você vai para academia, você está saindo da zona de conforto. Tirando o músculo da zona de conforto, você está estressando, você está trabalhando ele. E nós precisamos sair dessa zona de conforto. Nós precisamos buscar esse conhecimento. E hoje está muito mais profundo. Hoje a busca está muito mais intensa. Só que existe uma diferença muito grande. Eu buscar conhecimento e eu ter sabedoria para aquilo. Uhum. Né? Eu fui muito tempo, eu digo, um obeso intelectual. Lia muito, estudava muito, não colocava em prática. Não adianta. A pessoa tinha teoria, mas não tinha prática. Não tinha prática. A pessoa que lia muito menos, buscava muito menos conhecimento e colocava em prática, era muito mais sábia do que eu. Uhum. Então a pessoa precisa buscar o conhecimento, mas precisa botar em prática. E daí o conhecimento vira sabedoria. E quando ele vira sabedoria, meu amigo, os resultados começam a vir. Ô Douglas, e como é que a gente faz para filtrar, por exemplo, porque hoje em dia, acho que o acesso ao conhecimento está muito maior, né? Sim. Hoje em dia a gente vai lá, vê tem muitas formas de você aprender. Como que a gente faz para filtrar
aquele conhecimento que realmente vai ter praticidade, realmente vai me agregar, daquele que fala, poxa, esse cara não tem profundidade nenhuma, isso aqui me soa como uma picaretagem. Como é que a gente faz esse filtro? Eu procuro dizer que é só olhar para o resultado da pessoa. Existe diferença de quem vive e de quem é treinador de livros, né? Eu li, pô, achei legal, que bacana, pô, vou fazer um treinamento disso. O cara não viveu. Dentro do meu treinamento de liderança, até teve uma das perguntas, fala, cara, dentro da sua empresa, como que você faz isso, isso, isso? E a minha equipe estava lá. Eles podiam atestar. Eu falo, cara, lá é o seguinte, o maior desafio não é a equipe, o maior desafio sou eu. Sou eu de deixar entender que a equipe vai errar e que eles precisam errar para poder aprender. Ninguém vai fazer como eu faço. Então, eu tinha na prática o que transmitir, né? A vivência de tudo aquilo. É diferente, cara, quer ter certeza? Olha para o resultado da pessoa, olha o que a pessoa faz. Tem gente que fala de gestão de empresa sem nunca ter tido uma empresa. Tem gente que fala sobre liderança sem nunca ter liderado equipe. É só olhar o que a pessoa está fazendo ou o que ela já fez. Ela viveu exatamente aquilo. Então uma coisa é você trazer de livros, outra coisa é você unir o conhecimento que você aprendeu de livros com a prática, levar para a prática e entender que o que deu certo eu carrego, o que deu errado eu corrijo e o que mesmo corrigindo não deu certo eu descarto. Nem tudo vai dar certo para todo mundo a mesma coisa. Então eu preciso adaptar o que dá certo para mim, de repente não vai dar certo para você lá, ou vice-versa, e pode acontecer o que deu certo para mim dá certo para você. Só que eu preciso fazer esse filtro e entender, pô, a pessoa viveu isso? Realmente ela vive isso? Não, não vive. Pera lá. Vai buscar alguém ou vai se inspirar em alguém que realmente vive aquilo que fala. Essa é a maior virada de chave. A pessoa vive o que fala? Ok. Vai e modela. Uhum. Douglas, qual que é a importância de ter um evento como esse, com tantas pessoas importantes reunidas e com tanta gente em busca de conhecimento? Cara, eu vejo que o ser humano em si, ele é muito carente. Carente de conhecimento, de aprendizado, principalmente prático. Principalmente para ele colocar em prática muito rápido. Aplicável, né? Aplicável. E hoje a gente vive numa sociedade muito vitimista. Muito... Mas e se fosse diferente? E se a pessoa falasse comigo diferente? Se fosse desse jeito na minha empresa? Cara, elas estão esperando demais. Estão esperando a mudança pelo outro. Estão se vitimizando, mas eu não consigo por causa do outro, eu não consigo porque meu patrão, eu não consigo porque a empresa não faz, meu relacionamento não é bom porque a minha companheira... Cara, é sempre terceirizando a culpa. E um evento como esse é importante por quê? Porque você traz consciência. E o primeiro passo da mudança é consciência. Os meninos hoje prepararam um cronograma sensacional, que vai trazer muita consciência hoje para quem está aqui. E tendo essa base, essa consciência, é o primeiro passo para entender o que precisa ser mudado e para começar a mudar. E daí a pessoa vai entender se a vida que ela está levando, com a maneira que ela está agindo, realmente está condizente com aquilo que ela quer no futuro. E muitas pessoas não sabem nem o que elas querem. Entende? Hoje, se você perguntar para muita gente, cara, qual que é seu plano futuro? O que você almeja daqui 1, 2, 3 anos? Ninguém sabe, todo mundo está levando a vida no automático. E esse tipo de evento, ele traz essa consciência. E a virada de chave começa aí, começa na consciência, na sementinha plantada, num despertar diferente. Né? E isso os meninos prepararam com muito carinho. E isso vai acontecer aqui, já está acontecendo aqui. Né? Então, no meu ponto de vista e naquilo que eu vivi, é a base. Eu preciso de um evento para criar consciência e fazer viradinha de chave. Que legal. Douglas, para conhecer mais sobre o seu trabalho, qual que é o seu Instagram? Passa para o pessoal que está acompanhando o nosso podcast. É só me seguir lá, é Douglas Borato. Ali vocês vão ver a parte de palestras, a parte de treinamento. Eu sou muito cobrado pelos meus amigos. Pô, você precisa mostrar mais e tal. E não tem a prática, às vezes, de mostrar, as reuniões que é feito, aquilo que está sendo feito, sabe? As reuniões com a equipe, a cultura que é colocada dentro da empresa. E é algo que ali você consegue ver um pouco mais, né? Me chama no direct lá, para entender, Douglas, eu tô com uma dificuldade assim e tal, pera lá, que eu consigo te ajudar.
né? Onde eu não consigo, não é da minha ossada, não adianta eu entrar, mas eu falo, ó, tem essa pessoa aqui que é especialista. Mas é só acessar lá o @DouglasBorato no Instagram, que vocês conseguem me achar. Satisfação, Douglas. Obrigado, viu? Obrigado, eu, Gustavo. Uma satisfação falar com você aqui.